Olá, um ótimo dia para você que nos assiste. Hoje é sexta-feira, dia 6 de abril. Finalmente chegamos aí à sexta-feira, né? Estamos começando mais um programa Assunto do Dia na tela da sua Rede Brasil de Comunicação. O tema do programa de hoje é muito importante. Vamos falar sobre o combate ao câncer. O Dia Mundial de Combate à Doença é celebrado no dia 8 de abril, ou seja, depois de amanhã, no domingo. E nós estamos aqui no estúdio trazendo esse tema, onde iremos ter muita informação ao longo do programa. E ainda na edição de hoje do Assunto do Dia, você vai conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos ter também a sua participação na enquete do dia. É claro, acompanhar as notícias da internet sobre o nosso tema e muito mais. O programa está bastante recheado. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais bem informado e compreendendo muito mais acerca do câncer. E a gente, é claro, trazendo aí prestação de serviço para você que nos acompanha. Como já foi dito, né? A gente vai falar hoje sobre o combate ao câncer. Nós recebemos aqui no estúdio a oncologista doutora Cristiana Tavares. Ela já está aqui com a gente para nos ajudar a compreender melhor acerca desse tema e tirar muitas dúvidas. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, começar a entender mais sobre o nosso tema, vamos acompanhar a matéria preparada pelo repórter Jedson Pontes. Acompanhe aí da sua casa, a gente acompanha aqui no estúdio e daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. 600 mil novos casos de câncer. Essa é a estimativa do INCA para o ano de 2018 no Brasil. Boa parte desses casos está associada à má alimentação. Afinal de contas, o brasileiro come de tudo. A gente come macaxeira, inhame, cuscuz, batata doce, coisas desse tipo. Feijão, arroz, carne, leite. Deu para perceber que Severina come de tudo mesmo, mas ela maneira na quantidade. Eu uso pouco sal, eu não uso muito açúcar por conta do diabetes. Eu já tenho uma tendência hereditária por parte da minha avó, minha mãe, então, de diabetes, então a gente já não tem o hábito de usar muito, não é, açúcar em casa. Já a dona Alzira perdeu o marido por causa de um câncer. Ela sabe que tem que melhorar a alimentação. Eu só exagero em algumas coisas. Na castanha do Pará, na castanha de caju. Gosto de comer aquela azeitona. Só para você ter uma ideia, segundo o INCA, a má alimentação é a segunda maior causa de câncer no Brasil. Essa nutrição inadequada responde por 20% dos casos e por 35% das mortes. A maioria dos produtos industrializados que a gente está consumindo muito, principalmente as crianças, que nessa nova geração já desde a infância está se alimentando muito de refrigerantes, salgadinhos, tudo que é industrializado, os enlatados, os embutidos, que são as salsichas, mortadelas, paio, bacon, tudo isso estão cheios, além de muito açúcar, gordura e sal, contém muitos conservantes que a maioria são cancerígenos. Por isso que a gente deve evitar esses alimentos industrializados e preferir os alimentos in natura. O ideal é uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, cereais e pobre em ultraprocessados, como aqueles alimentos já prontos. Muita gente acha que se alimentar bem é só comer coisas integrais, mas na verdade tem coisas integrais que a gente nem acha que são, como as raízes, inhame, batata doce, macaxeira, que são alimentos muito comuns no Nordeste, que a gente pode consumir, são alimentos naturais. E aos poucos a gente já vai criando esse hábito e nem sentindo mais falta desses produtos que a gente consumia em maior quantidade antes. Muito boa, né, a matéria do Jedson aí, introduzindo esse tema. E, rapaz, como é importante, né, a gente ter uma alimentação saudável. Muitas vezes a gente pensa só nessa questão de se ajustar com a balança, né, de estar engordando ou se não está. Mas uma alimentação saudável é muito importante, né? E alimentos industrializados sempre, em qualquer situação aí, sendo dito pelos profissionais, pelo pessoal que é especialista, que são vilões. A gente tem que ter muito cuidado, né, com a alimentação. A participação do Jedson é sempre muito boa, a gente agradece a ele pela matéria. A tua participação também é mais do que especial. Guilherme, como é que eu participo do programa? Você pode começar respondendo a enquete de hoje. O que a gente te pergunta? Você já teve algum caso de câncer na sua família? Você responde pra gente ligando 3424-1547 ou você pode ir na nossa fanpage também, facebook.com/assunto do dia. Quer mandar uma pergunta, fazer o seu comentário via WhatsApp? É possível também através do 99209-4819. Contamos muito com a tua participação aqui, tá bom? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os tipos de câncer que mais atacam os brasileiros são de pele,
de próstata, tem o câncer de mama também, câncer de cólon e reto, também o câncer de pulmão e de estômago. A estimativa do INCA é de que cerca de 600 mil novos casos surjam em 2018, como foi dito na matéria do Gedson Pontes. Para o combate, o diagnóstico precoce é muito importante. Se você conseguir identificar a doença cedo, esse tratamento vai ter muito maior possibilidade do paciente não ter maiores problemas com o câncer. Estamos aqui com a oncologista Cristiana Tavares, é um prazer recebê-la aqui. Desde já eu quero agradecer por ter aceitado esse convite em nome de toda a produção. Obrigada, Guilherme. Bom dia a você, bom dia a todos da Rede TV Brasil e todos os telespectadores. E é um prazer estar aqui falando de um tema tão interessante, atual e acho que polêmico também, né? E principalmente perto dessa data tão importante, né, que é esse Dia Mundial de Combate. E tem muitas ações programadas, né? É um momento de conscientização, de levar informação até as pessoas. E eu acho que daria para a gente dizer que essa questão do diagnóstico precoce é o ponto-chave. A população tem que saber disso para buscar mais aí, tá sempre se antecipando, vamos dizer assim, em relação aos exames médicos, está sempre se avaliando. Exatamente. O câncer já passou por um grande período na história da humanidade como uma doença que ninguém nem falava, né? Então, talvez a sua avó, Guilherme, a avó das pessoas, ou até algumas pessoas mais jovens, nem chamem câncer, chamem CA, aquela doença, porque o medo, o pânico era tão grande que as pessoas não buscavam informação e não queriam nem saber, né? Só que isso é um erro, porque na hora que você não busca informação, você não entende como é o processo, as causas, como se proteger e exatamente a fazer essa prevenção, esse diagnóstico precoce, porque é exatamente o trabalho em relação à prevenção e o diagnóstico precoce que tem a ver e tem tudo a ver com a cura dessa doença. Exatamente quando esses pacientes chegam com estágio avançado, já com a doença metastática, né, em outros órgãos, num momento desses a gente já não tem muito a fazer, muito embora tenhamos assim um aumento muito já um desenvolvimento da parte científica, tecnológica, de medicamentos, mas numa doença avançada a gente não fala mais em cura, mas a cura é exatamente na doença inicial ou na prevenção. O interessante é que essa questão do medo, né, que as pessoas tinham, ainda existe muito também em relação ao câncer, é que antigamente algumas pessoas elas apresentavam alguns sintomas e tudo mais, não queriam nem ir ao médico porque tinham medo de saber, né? Isso é totalmente errado, porque se a gente quanto antes souber melhor, então o ideal é que a pessoa vá mesmo ao médico e tire essa dúvida, né? O diagnóstico ele vai ser uma ajuda para a pessoa, né? E não algo ruim, né? Exatamente. A maioria dos tumores, quando eles vêm dar sintomas, já não é mais um estágio tão inicial. Então, o ideal mesmo, óbvio, teve um sintoma, mesmo que não seja câncer, mas o ideal é que vá ao médico para que se trate. Por exemplo, um paciente que tenha que apareça com a tosse, que não melhora, com sangramento pela tosse, então escarra e vem raios de sangue, que tenha falta de ar, dor torácica, não necessariamente isso vai ser um câncer de pulmão, isso pode ser uma tuberculose, pode ser uma pneumonia, pode ser outra, mas é importante que ele vá ao médico para tratar essa possível causa benigna e, de repente, se for um tumor, que já seja diagnosticado e tratado. Mas eu acho que o principal ponto aqui, além dessa questão dos sintomas mesmo, é a gente trabalhar com a prevenção. Então, eu acho que foi muito boa essa colocação da matéria que vocês fizeram sobre nutrição, porque estilo de vida está totalmente relacionado a câncer. A gente não pode falar em câncer hoje sem falar em estilo de vida. Estilo de vida é uma alimentação mais adequada, estilo de vida é exercício físico, a gente não pode esquecer que a nossa população está extremamente obesa. Então, eu recebi dados na semana passada de que o Brasil depois dos Estados Unidos, é um dos países onde existem mais obesos no mundo. Então, assim, a obesidade é absurda. Há uma relação direta entre obesidade e câncer, né? Há uma relação direta entre o sedentarismo, ou seja, aquelas pessoas que não praticam exercício físico, que são paradas, e câncer. E nós precisamos ser combativos em relação a isso e
tentarmos, assim, trabalhar para mudar esse estilo de vida da população, porque isso é uma forma importantíssima de prevenção. Como eu falei, né, às vezes a gente se preocupa tanto com outros aspectos, né, quando a gente fala de alimentação, e não nesse sentido preventivo em relação a câncer, por exemplo. E até para exames mesmo, a gente geralmente, a mulher nem tanto, a mulher geralmente ela é mais cuidadosa, faz periodicamente seus exames e busca estar sempre observando a saúde. O homem nem tanto, né? O exame de sangue simples, só vai poder, por exemplo, identificar se tiver um princípio de câncer? Olha, não necessariamente. O exame de sangue simples, ele não vai identificar um câncer, a não ser que o paciente tenha uma leucemia, algo mais específico. Mas para cada tipo de câncer, existem seus exames preventivos, né? Seus exames para diagnóstico precoce e rastreamento. Então, por isso que é importante a mulher, a partir dos 40 anos, se preocupar em fazer a mamografia, porque a mamografia, sim, é um exame para rastreamento do câncer de mama, que é um câncer extremamente frequente, é o segundo tumor mais frequente na população feminina no Brasil, depois do câncer de pele. Então, por isso que é tão importante se fazer a mamografia rotineiramente, a partir dos 40 anos. E se essa mamografia, ela é o exame de eleição, se houver alguma dúvida na leitura dela, então a paciente pode fazer a ultrassonografia complementar. O câncer de colo de útero também é um câncer muito prevalente, muito incidente na população feminina, logo depois do câncer de mama. E é por isso que é importante a mulher fazer o exame de prevenção, o exame de citologia, de colposcopia, o exame de lâmina, como a maioria das pessoas chamam, logo que elas começam a sua vida sexual. Porque existe um vírus, que é o HPV, o papiloma vírus humanos. Então, esse vírus, ele pode ser adquirido no contato sexual ou de outras formas também. E esse vírus ele vai até o colo do útero e ele causa danos ali no colo do útero, alterações que podem sair do estádio 1, que é uma NIC 1, para um estádio 2, que é uma NIC 2, para uma NIC 3 e depois virar um câncer. Então, é um tumor que pode ser totalmente prevenido e tratado precocemente, para que ele não se desenvolva num câncer de colo de útero invasor. Então, por isso que é importante a mulher anualmente fazer o seu exame de lâmina, apanhar o resultado desse exame, porque existem dados do Instituto Nacional do Câncer que apontam que 40% das mulheres que fazem o exame de lâmina não vão apanhar o resultado. Então, você vê, você tem o médico que está para fazer o exame, para ler a lâmina, mas a paciente não busca um resultado. Então, isso é muito importante chamar a atenção aqui. E dependendo de uma NIC ou do que ela tenha, talvez esse médico antecipe esse exame, o ginecologista peça para que ela vá a cada 6 meses ou a cada 3 meses, ele repita esse exame num período mais curto. Mas é importante a realização do exame da citologia, da colposcopia. Outra questão aqui, quando a gente fala em câncer de colo de útero, né? E por que a gente está falando tanto em câncer de colo de útero? Porque é um tumor de países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, eles têm uma incidência muito baixa de câncer de colo de útero. A que se deve isso? Porque as mulheres, assim, não procuram os serviços de saúde, não tratam precocemente. E num país desenvolvido, as mulheres têm acesso. Têm acesso à informação, têm acesso a médico, conseguem fazer a citologia anualmente, colposcopia, tratar a lesão logo no início e praticamente essa taxa é baixíssima. E fora isso, a questão da vacinação. Então, ainda há uma dúvida muito grande em relação ao uso da vacina, né, contra o HPV, mas essa vacina ela deve ser incentivada, ela deve ser estimulada. Países como a Inglaterra, como a Finlândia, eles praticamente têm baixíssimos índices de câncer de colo de útero, porque eles usam a vacinação, a citologia, a colposcopia, a integração desses 3 métodos. O fato de você vacinar a sua filha ou o seu filho a partir dos 10 anos de idade, isso não é um estímulo a que esses filhos... porque tem muitos pais que dizem, mas eu estou estimulando ela a ter uma relação sexual precoce. Não, é uma vacina como qualquer outra. Para quando
houver o início dessa vida sexual, então esse indivíduo vai estar protegido, vai estar imunizado, né, contra essas cepas mais virulentas e mais agressivas do HPV, e com isso há uma redução muito grande do risco de um câncer de colo de útero. Então é importante que a gente esclareça isso aqui. A gente vai continuar conversando aqui com a doutora Cristiana daqui a pouquinho. Não sai daí que tem muitas dúvidas para a gente tirar. Vamos retomar o nosso tema de hoje, mas dessa vez vamos avaliar na internet o que tem sido destaque nas notícias sobre o combate ao câncer. Tânia Silva é quem traz as informações. Olá, Tânia. Oi, Guilherme, ótima sexta-feira para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje do Diário de Pernambuco. Pesquisa alerta sobre o desenvolvimento de câncer no fígado. Esse tipo de câncer é o terceiro que mais mata no mundo. São 700 mil mortes por ano. Aqui no Brasil foram notificados 44 mil óbitos entre os anos de 2011 e 2015. De acordo com o levantamento do Instituto Oncoguia, o brasileiro ainda é mal informado sobre a doença. A pesquisa foi realizada em 5 capitais brasileiras. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e aqui no Recife. 61% dos entrevistados disseram que não conheciam os sintomas da doença. 59% afirmaram desconhecer os fatores de risco. Foram ouvidas 1.500 pessoas. De acordo com a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holdes, a maioria dos tumores são descobertos depois do avanço da doença e isso tem um grande impacto no uso de terapias e também nas chances de cura, de sucesso do tratamento. Por isso, os especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Com você, Guilherme. Muito obrigado pela participação, Tânia, trazendo sempre informações importantes. Vou falar em informação importante, esse quadro eu gosto muito e acho ele um dos mais importantes do programa, porque a gente quer passar informação para você aqui, informação válida, que possa realmente acrescentar, agregar teu conhecimento e fazer com que você possa, inclusive, hoje falando sobre o tema de combate ao câncer, você possa entender mais sobre prevenção, saber o que é mentira e o que realmente, de fato, é uma realidade. Por isso, o quadro Mito ou Verdade é uma oportunidade muito boa para a gente tirar essas dúvidas específicas, né? E a oncologista Cristiana Tavares vai nos ajudar aqui a desmistificar algumas informações. A primeira tela já está aqui, que diz o seguinte: ingestão de leite prejudica o tratamento do câncer. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, não tem nada provado que a ingestão de leite prejudique o tratamento do câncer. Existem algumas medicações que a gente deve ter cuidado só, para não, por conta da interação com o leite, mas de uma forma geral não, isso é mito. Às vezes um paciente pode ter uma intolerância à lactose Pode ter ou algo assim, isso, exatamente, mas não tem essa ligação. Isso, né? Mas não tem a ligação. Ótimo, essa é mito. Vamos para a próxima tela. Câncer tem cura. Quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de curá-lo. Isso aí a senhora até já falou um pouco no primeiro bloco, isso. Né? É uma verdade, a gente pode dizer. Isso é uma verdade. Tem cura sim, e quanto mais, desde que seja diagnosticado precocemente. Uhum. O ideal, então, é a pessoa estar sempre buscando avaliar a sua saúde, isso, né? Agora, a questão que a senhora falou, inclusive, que geralmente quando os sintomas vêm aparecer em alguns tipos de câncer, já está bastante avançado. Já são mais tardios, então, exato. Não é bom você nem esperar algum sintoma aparecer para buscar essa... Isso. Essa pois é, então, médica. assim, foi aquilo que nós falamos no primeiro bloco. Uhum. Exercício físico, uma dieta mais equilibrada. Então, é exatamente o que saiu na matéria, que as pessoas estão consumindo muito enlatado, muito embutido, muito processado. Muita massa. Tem famílias, essa semana teve uma família no meu consultório que, assim, todos obesos. Então, a base da alimentação dessa família era lasanha, pizza, Coca-Cola, biscoito. Então, todo mundo obeso. E nós precisamos entender
que isso não pode ser a base da alimentação. Então, frutas, verduras, esse refrigerante ele precisa ser cortado, porque o refrigerante ele tem aromatizante, ele tem acidulante, ele tem conservante, tem uma quantidade grande de sódio, tem muito açúcar, tem ácido que descalcifica esses ossos. Então, é muito complicado você estar com uma alimentação onde refrigerante é a base da sua dieta e tem gente que toma refrigerante de manhã, de tarde, de noite e durante todas as refeições. Então, é necessário que as crianças comam fruta, comam verdura, que de repente o pão seja trocado por um inhame, por uma macaxeira, por uma batata doce, por uma banana comprida, tapioca. Então, existem várias formas saudáveis e baratas de se alimentar. Outra coisa que eu advogo muito, inclusive eu já falei uma vez aqui no programa e eu converso muito com os pacientes, é essa questão dos quintais. Então, quantos quintais e quantos jardins nós temos em casa que estão lá com entulho, que estão lá subutilizados? Então, por que não fazer uma hortazinha em casa, né, com temperos, se plantar salsa, coentro, cebolinho, tomate, botar uma fruta lá e fazer disso e se usar isso para cozinhar. Então, ao invés daqueles temperos artificiais, por que não temperar a sua comida com temperos mesmo, cominho, coloral, algumas ervas. Então, todas essas mudanças são mudanças que são fáceis de serem feitas, né? De serem realizadas e mudanças saudáveis. Isso também é mudar estilo de vida. Que é muito importante, né, para a gente poder ter essa questão da prevenção. Da prevenção. Nossa, quando foi falado na matéria que a segunda maior causa de câncer é a má alimentação, fiquei realmente preocupado. Vamos lá, a próxima tela conferir se é mito ou verdade. Consumo de adoçantes provoca o surgimento da doença? O que é melhor também? É o açúcar, o adoçante? Veja, a gente não pode dizer que o adoçante provoca o surgimento da doença. O adoçante é um dos fatores que, juntos com outros, é um produto industrializado. Ele está num grupo Ele tá que é num prejudicial, grupo. Então, mas você não é junta o vilão, adoçante com biscoito, com refrigerante, com... então, ele vai no bolo. Então, assim, eu não posso dizer diretamente que o adoçante provoca câncer, mas o adoçante ele pode ser substituído por um adoçante, aquele que é da fruta, que é da cana, que eu não posso dizer o nome aqui, mas ele é todo mundo queixa que ele nem adoça muito, mas ele é natural, ele não tem ciclamato, sacarina, ele não tem tantos componentes e que de repente o açúcar refinado, ele pode ser substituído pelo demerara ou pelo mascavo, que são açúcar brutos e são mais naturais e não passam por aquele processo de industrialização. Então, quanto mais natural é o produto, melhor para o organismo. Ótimo, vamos sempre na naturalidade. Então, na aqui naturalidade. É verdade em certo ponto, né? E mito, não é o principal, assim, tem vários outros aspectos. Mas está envolvido e deve-se ter cuidado com essa quantidade de adoçante. Ótimo. Próxima tela, produção, saber se é mito ou verdade. Homens também podem ter câncer de mama. Também. E aí? Também. Um homem para cada 100 mulheres, essa é a proporção. Então, é importante que esses homens fiquem atentos se aparecer algum nódulo na mama, algum nódulo no mamilo, de repente tem uma mama crescendo mais que a outra, ou está vermelha, ou está mudando de formato, ou nódulo na axila. Porque o câncer de mama ele pode ocorrer nos homens e nos homens ele tem um prognóstico pior do que o câncer de mama nas mulheres. Normalmente esse câncer de mama nos homens ele está envolvido com alterações, mutações genéticas, como é a mutação do BRCA1. É importante ficar alerta que quando se tem um homem na família com câncer de mama, todas essas mulheres da família elas vão ter um risco maior de ter câncer de mama do que a população geral e todas elas vão precisar de um acompanhamento mais próximo e mais rigoroso e a partir dos 30, 35 anos de idade. Mas pode sim, e o tratamento do câncer de mama nos homens é como nas mulheres, com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Muito boa essa informação para a gente também ficar ligado, né? Próxima produção, saber se é mito ou verdade. Uso de desodorantes pode causar câncer de mama? Não, nada provado cientificamente. Aí é realmente mito.
não tem correlação nem de desodorante e outra questão, as pancadas. Então, tem pacientes que chegam, doutora, depois que eu levei uma pancada, surgiu esse tumor. Se toda vez que alguém levasse uma pancada, tivesse câncer, todo mundo teria câncer na vida. Então, pancada não tem nada a ver. Muitas vezes uma pancada na mama pode fazer com que a gente, pela dor, ou porque vai fazer um exame, ou de repente fazer até, ou se examinar, ou tomar uma medicação, você descubra um câncer que estava ali. Mas nem pancada, nem desodorante tem a ver com câncer. Que bom, né? Podemos continuar cheirosos. Vamos para a próxima, saber se também é mito. Somente quem tem histórico familiar está sujeito a desenvolver a doença. Essa eu já adiantaria que é mito. É mito. Facilmente. 20% só dos tumores eles têm origem familiar. 80% tem uma origem que tá relacionada com a questão ambiental. Por isso que a gente fala tanto em prevenção, na questão da alimentação, na questão do exercício físico. Então, porque assim, 80% dos tumores eles são ambientais, tanto é que o tumor de colo de útero ele está relacionado ao quê? Ao HPV, um tumor de vulva, de vagina está relacionado ao HPV, um tumor de pulmão, na sua maioria das vezes, está relacionado ao cigarro. Então, existem várias outras causas que podem estar relacionadas com o câncer, mas esse histórico familiar é 20% dos tumores. Importante também essa informação. E a próxima, será que é mito? Consumo de álcool e tabaco elevam as chances de desenvolvimento da doença. Em relação ao fumo, já foi falado, inclusive agora. Sim. Em relação ao álcool, aumenta também? Então, isso é uma verdade. Então, o cigarro, ele está relacionado com câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca, câncer de língua, câncer de traqueia, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, de bexiga, então são tumor de rim. Então não é só o câncer de pulmão, porque a gente pensa que o tabagismo, o cigarro está só relacionado ao câncer de pulmão. Mas vejam quantos tumores podem ser causados ou desencadeados por conta do hábito de fumar. E o álcool também. Então, tumor de fígado, o hepatocarcinoma, fora que a cirrose hepática, né, pelo consumo de álcool, mas tumor também de boca, tumor de esôfago, são tumores que estão relacionados com o hábito contínuo de beber e, na maioria das vezes, quem bebe também fuma, e aí são duas situações que se potencializam, uma ação da outra. Mais uma razão, né, para a gente falar aqui acerca dessa questão. O fumo, também a bebida, é muito complicado. Vamos para a próxima, gente? Câncer é uma doença contagiosa. Mito demais, né? Total. Infelizmente, nós ainda temos essa desinformação. É muito importante essa pergunta, porque eu tenho pacientes que chegam no consultório e que relatam doutora, depois que eu tô na rua, eu tinha pessoas que vinham falar comigo e hoje elas cruzam e vão para o outro lado da rua para não chegar perto de mim. Meu Deus. Ainda me chega esse tipo de questionamento, de dúvida. Isso é um tipo de violência, né? Isso é um tipo de agressão. Então, o câncer não é uma doença contagiosa e quem tem essa doença precisa muito de abraço, precisa muito de afeto, de amor, de carinho, e não tem nada a ver com contágio. É o que a gente sempre fala, a falta de informação leva ao preconceito muitas vezes, né? Então, uma pessoa que está precisando de um apoio, às vezes, tem dificuldade porque ainda há quem acredite que o câncer é uma doença contagiosa. Não é. Mito. Vamos para a próxima. Quanto maior a idade, maiores as chances de desenvolvimento de um câncer. Mas isso não significa que os jovens não estejam sujeitos à doença. Tudo correto? Tudo correto. Então, o câncer, existe o câncer pediátrico, né, que aí entra numa faixa etária até os 18 anos de idade, que são tumores específicos da criança. Então, é importante que a mãe fique atenta. Então, se a criança tiver aquele olho de gatinho ou tiver com dificuldade de enxergar, que essa mãe, ou se a mãe vir uma mancha branca no olho da criança, que ela leve no oftalmologista, porque isso pode ser um retinoblastoma. Se notar que essa criança está com nódulozinhos no pescoço, que a barriguinha dela está crescendo demais, está endurecida. Então, são sinais de alerta. Crianças que vivem com manchas roxas, com sangramento na gengiva. Então, são sinais e sintomas que a mãe precisa estar atenta para levar essa criança ao pediatra. Porque pode ser alguma coisa, mas pode ser um sinal de câncer infantil.
Tá? Então, existem cânceres que são específicos da criança e na idade adulta, óbvio, quanto maior a idade, maior o risco do câncer, porque há uma degeneração das células, esses hábitos de vida que nós vamos agregando aos 10, aos 15, aos 20, aos 30 anos e eles vão provocando alterações celulares. Então, é um tumor que vai ocorrer mais em pessoas com mais idade, mas isso não quer dizer que adultos jovens também não tenham câncer. Então é bom a gente ter esse cuidado desde sempre, porque futuramente a gente cuidou muito da nossa saúde. Anteriormente a gente vai chegar numa terceira idade com possibilidades menores. Menores, né, exatamente. Adquirir. Vamos à próxima tela, produção. Será que é mito? Pessoas negras não têm câncer de pele. Não. Se for verdade, eu vou ficar muito feliz. Mito. Mito. Pessoas negras têm risco de ter câncer de pele, precisam passar protetor solar, precisam ter cuidado com exposição ao sol. Então, isso é mito. É importante, né? Agora, esse cuidado em relação... A gente vai ter ainda também mais umas dicas específicas em relação ao câncer de pele, mas esse cuidado de utilização do protetor solar. Isso aí, muita gente só pensa nisso naqueles dias de muito sol ou quando vai para uma praia, é algo que a gente tem que ter um cuidado diário, né? Diário, contínuo. Então, porque assim, o sol, na verdade, ele não só pode ser um fator relacionado ao câncer, mas ele também provoca o envelhecimento da pele, se tomado de forma inadvertida. Então, é muito importante que se use o protetor solar, principalmente no rosto, porque o nariz, a pontinha do nariz, as orelhas, que são essas áreas de proeminência, são as áreas onde o sol mais bate. Então, precisa se ter cuidado mesmo. Então, quem sai ao sol de meio-dia precisa se proteger, usar um chapéu, usar protetor. Normalmente, o protetor para rosto é o protetor fator 70. Então, quem trabalha caminhando, carteiros, pescadores, pessoas que trabalham expostos ao sol, motoqueiros, né, que estão sempre, precisam realmente ter esse cuidado, usar boné, proteger as orelhas, usar protetor. Tem as camisas com fotoproteção hoje, que até que estão bem mais em conta, já foram mais caras, já baratas, popularizou muito. Então, praia, meio-dia, o ideal é que você use o biquíni, o maiô, mas tente botar uma camisa de fotoproteção e tentar levar mais aquele sol até as 9 da manhã ou depois das 2h30, 3 da tarde, quando o sol realmente ele já está mais fraco. Tanto pela questão da associação do sol com o câncer de pele, como também com o envelhecimento da pele, manchas, rugas. E lembrar também que o cigarro, ele provoca rugas na pele 10 vezes mais profundas do que as rugas provocadas pelo sol. Então, o cigarro não só está relacionado com câncer, mas também com enfisema, com bronquite e com alterações de pele e mudança e alteração na cor da pele. Pessoas que fumam muito, elas têm essa partezinha branca do olho, a conjuntiva, elas fica amarelada por conta da nicotina que começa a se impregnar ali. A pele fica com uma cor diferente, rugas, tem alterações também dentárias nos dentes. Então, o cigarro é algo para ser abolido. Abolido. Olha, a gente vai conversar ainda mais sobre isso, tem muita coisa para ser dita, dicas, informações. Daqui a pouquinho o intervalo é desse tamanho, não sai daí não. Voltamos com o assunto do dia. Hoje estamos falando sobre combate ao câncer, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, que vai ser celebrado aí nesse domingo, dia 8. A gente estava no quadro Mitos ou Verdades, antes de voltarmos do intervalo, e a gente continua trazendo mais mitos ou verdades. Vou pedir para a produção já trazer. Falta de vitamina D pode aumentar os riscos de desenvolvimento de câncer de mama? Essa é uma boa dúvida aí, né? Isso é real? Veja só, a população em geral, ela tem uma hipovitaminose, há uma deficiência, uma carência de vitamina D. Então, é muito importante que a gente tire algumas dúvidas aqui em relação a essa questão da vitamina D, antes da gente entrar nessa parte do câncer de mama. Que a vitamina D,
não é só o sol que vai ativar a vitamina D da pele. Então, existem várias questões. Primeiro, teria que ser um sol do meio-dia. Esse sol das 6 horas da manhã, ele não tem muita condição e capacidade de fazer essa ativação. Então, teria que ser o sol do meio-dia. Essa exposição teria que ser maior. Depois que a pessoa se expõe ao sol, não pode tomar banho, passar sabonete na pele, porque isso pode interferir nessa ativação. Então, isso precisa ser visto, porque as pessoas acham, se eu tomar sol, isso vai ativar a minha vitamina D. E se fosse assim, num país tropical como o nosso, e com um clima desse, um sol desse, todo mundo teria uma vitamina D lá em cima. E o que nós vemos na prática não é isso. Então, é necessário que essa vitamina D, ela seja dosada, e caso ela esteja abaixo do valor normal, seja reposta com medicação, certo? Porque a vitamina D é um hormônio, então a gente precisa fazer essa reposição. E essa carência de vitamina D está relacionada a várias questões e várias situações. Inclusive, tem estudos que mostram que uma carência de vitamina D por um longo prazo pode estar relacionado ao câncer de mama. Não é uma causa direta, não é só isso, mas é um fator a mais, visto que o câncer de mama é uma doença que ele tem relação com inúmeros fatores, né? Então, essa carência de vitamina D, a vitamina D ela precisa ser pedida e precisa ser dosada e suplementada caso ela esteja baixa. Muito bom. Essa questão da vitamina D, geralmente, a gente poderia até vincular a questão do câncer de pele, né? As pessoas poderiam até fazer esse A vitamina D, ela está muito relacionada a doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, certo? Mas em relação ao câncer de pele, não. Porque o câncer de pele é uma ligação direta do raio com o DNA da célula da pele. Então, ele danifica o DNA. É mais câncer de mama. Ótimo. Então, aqui é verdade, tá bom, gente? E a próxima tela, será que é mito? Segurar a urina dá câncer de bexiga? Isso acontece muito com as pessoas, às vezes estão na correria do trabalho e tal, tudo mais, não querem parar uma determinada atividade. Isso aí pode realmente dar câncer de bexiga? Não, câncer de bexiga não, mas infecção urinária de repetição, sim. Porque o que é que acontece? A urina é uma forma, o líquido quando sai do rim, ele passa pelos ureteres, passa pela bexiga para lavar. Então, ele age lavando. Na uretra e nessa região aqui, que a gente chama de região perineal, onde tem o ânus, a uretra, essa área, existem muitas bactérias que colonizam a pele. Então, essas bactérias tentam subir pela uretra, que é o canalzinho por onde sai o xixi. Na hora que a urina desce, ela lava e limpa a bexiga, a uretra. Então, se você não segura muito a urina, né, isso pode fazer com que você tenha infecções urinárias. Câncer de bexiga não, mas infecções urinárias, sim. Então é uma das causas. Não dá o câncer de bexiga, né? Mas assim, não é uma coisa que é não vantajosa, é saudável. É prejudicial. É prejudicial. Você fazer isso. Então, isso. Dá uma paradinha no que você está fazendo lá, vai no banheiro rápido e volta. Às vezes a pessoa fica tão focada, nossa vida hoje está tão corre-corre, a gente não come, a gente não faz nada, né? Vamos procurar tempo para fazer as coisas. E água, né? Porque muitas vezes não é só nem segurar a urina, mas não se toma água. Então o ideal mesmo é andar com uma squeezezinha, já com a água dentro da bolsa, e você vai lá, bota na mesa do trabalho, bota onde está e vai lá de vez em quando, toma um gole, para poder estimular também a urina e você urinar e fazer essa limpeza das vias urinárias. Aqui na Rede Brasil até fomentaram essa questão da ingestão de água, né? Deram umas squeezezinhas, aquelas garrafinhas para todo mundo. Eu já perdi a minha 2 vezes, já estou com outra, mas a gente tá bebendo bastante água aqui. Vamos para a próxima, gente. Alimentos preparados no micro-ondas podem provocar câncer. Aquele almoço que ficou para o dia seguinte, você quer dar uma esquentada nele, vai ter algum problema nisso aí? Tem questões aí que não são provadas cientificamente. Então, essa questão do micro-ondas não tem nada provado cientificamente, que comida preparada em micro-ondas seja uma comida que provoque câncer. O que eu acho que tem uma correlação, principalmente com
na época das nossas avós, ou na época que se cozinhava com fogão a lenha e tal, é a questão da qualidade da comida, né? Então, antigamente a comida era preparada todos os dias, porque não se tinha muita geladeira, não tinha como conservar, a gente não tinha tantos conservantes. E sabemos que essas comidas que são preparadas, que ficam muito tempo, que se usam muitos produtos para conservar o alimento, se tem um risco maior de câncer de estômago e de câncer de intestino com esse tipo de alimento, por conta do que se usa para conservar a comida por mais tempo, né? Mas assim, em relação ao micro-ondas, não tem nada provado cientificamente. Ótimo. Vamos para a próxima. Conferir. Ter filhos mais tarde, após os 30, aumenta os riscos de desenvolvimento de câncer de mama? Sim, sim. Aumenta e existem várias relações, assim, como eu disse, o câncer de mama, ele tem vários fatores que podem cursar com o desenvolvimento dele. Então, existem os fatores ambientais, que nós falamos aqui, sedentarismo, obesidade, a questão da vitamina D, até a questão psicológica, emocional mesmo, né, de pessoas que têm uma baixa de autoestima, depressão, enfim, problemas de violência conjugal, também tem sua correlação. E a questão ginecológica, que aí entra a primeira idade tardia, né? Então, mulheres que têm filho acima dos 30 anos, mulheres que não têm filhos ou que só têm um filho. Então, a gravidez é um fator de proteção para o câncer de mama. Então, por isso que é muito comum freiras terem câncer de mama, porque elas não têm filhos. Então, a gravidez é um fator de proteção. A primeira menstruação muito precoce, antes dos 10 anos, a última muito tardia, após os 52, estão relacionados com câncer de mama. Não é que a pessoa que tem filho após os 30 anos vai ter câncer de mama. É um fator que vai ser um risco. Assim bom, como todos os outros, né? Se tiver filho depois dos 30 vai ter, né? Não é assim. Esse esclarecimento. Próxima, para esclarecer também, um câncer pode ser causado por uma pancada? Já falamos aqui. Esse a gente já falou, né? É mito. Não, mito. Não pode ser causado. Uma pancada não vai causar o câncer, tá bom? Próxima, produção, para a gente conferir. Todo nódulo ou tumor se transforma em câncer. Existe tumor benigno também? Existem vários tumores benignos, nem todo nódulo vai se transformar em câncer. Um grande exemplo são os cistoadenomas, que é um tumor benigno da mama da mulher que ela tira e ela é totalmente benigno, ele não vai se degenerar. Então, existem sim tumores que são totalmente benignos e não vão virar câncer. Ótimo. A gente tem também aqui algumas dicas de prevenção, né? A gente queria passar umas dicas de prevenção acerca, primeiramente, do câncer de pele. Vamos ver se a gente traz essas dicas de prevenção aqui. Bom, vou trazer aqui com a produção, já está aparecendo aí na tela, como se prevenir. Use protetor solar diariamente, que foi falado, inclusive, pela doutora Cristiana. Evite exposição ao sol, utilize um bom guarda-sol ou sombrinha. Obviamente, se você estiver na praia, use o chapéu ou boné e use óculos. Primeira coisa que eu achei de diferente aqui, que a gente ainda não falou, foi a questão de usar o óculos. Doutora, é necessário usar o óculos também? É necessário porque os raios solares podem aumentar o risco de catarata. Não é nem câncer ocular, é catarata. Então, o óculos de sol não é charme só. Pode ser também charme, mas ele é necessário e principalmente, e por isso que já tem óculos de sol que tem filtro, UVA, UVB, que é para proteção dos raios solares. Então, quem for comprar um óculos, é importante prestar atenção se esse óculos tem proteção UVA, UVB, porque os raios solares, eles realmente, se você anda direto no sol e fica olhando muito para a luminosidade, isso pode aumentar o risco de catarata. É importante essa orientação e também, né, óculos é tido como um item de beleza, muitas vezes é importante ver essa questão do filtro. A senhora já falou, inclusive, um pouco sobre a questão da cor de pele. Acerca do uso do protetor, uma pessoa, por exemplo, do meu tom de pele, ela vai precisar usar mais ou menos aí que fator nesse... Aí é com o pessoal da dermatologia, mas normalmente o fator que se usa é entre 50 e 70. Então, quem tem uma pele mais clara acaba usando o fator 70, uma pele mais morena, fator 50, entre 50 e 70 são os fatores de proteção e está sempre usando e reaplicando,
né? Lembrar também que quem tem pele muito oleosa, né, porque o fator de proteção pode desencadear acne, também tem fatores em gel. Então, isso pode ser manipulado e pode conversar com seu dermatologista, porque ele pode pedir, existem várias formas, tem pós com protetor solar, tem loções secativas que já tem protetor solar, tem o protetor solar que nós conhecemos mesmo, que ele é mais cremoso, mais oleoso. Tem o protetor solar em gel, então isso o dermatologista pode explicar as diversas maneiras de se aplicar um protetor solar para rosto, para corpo, protetor solar também com outros fatores que podem nutrir a pele, enfim. É uma gama de protetores e de formatos. E o principal é aquele público que a senhora, inclusive, já deu uma introdução, que são as pessoas que trabalham mais tempo expostas ao sol, trabalham na rua. Isso. Eu sempre reparo muito no pessoal que trabalha na praia, né? Uhum. Só que trabalha na praia, eu fico pensando, meu Deus, precisa muito usar protetor, porque é uma exposição ao sol forte durante todo o dia. Isso, exatamente. E lembrar também dessa luz ambiente, que não é só a luz do sol. Por isso que o protetor ele é importante, porque essa luz, ela também interfere e também causa alterações na pele. Dias nublados também, porque não é só o dia de sol, mas mesmo nos dias nublados é necessário que se use o protetor. E principalmente quem trabalha no sol. Por isso que tem algumas empresas que já têm como EPI, né, equipamento de proteção individual, eles adotam o protetor solar. Então, carteiros. Salvo engano, os Correios já estimulam o uso do protetor solar, carteiros. Então, tem empresas que já fornecem isso para os seus funcionários, já como uma prevenção para o câncer de pele e outras doenças na pele. Exatamente. Outras doenças na pele é que é o importante, né? Para a gente não achar que apenas o risco é de câncer. Isso. Muitos manchas, rugas, envelhecimento precoce. Então, tudo isso pode ser causado. Vamos agora para algumas dicas de prevenção acerca do câncer de próstata, né? Não estamos no Novembro Azul, mas estamos falando sobre câncer e vamos falar sobre o câncer de próstata, que é muito importante falar. Consultar o urologista, praticar exercícios, realizar o exame anualmente e a alimentação saudável. A prática de exercício e alimentação saudável, a gente falou um pouco sobre isso. A questão do consulta ao urologista, algo que é muito feito durante o Novembro Azul, é quebrar um pouco desse preconceito quanto aos exames relacionados ao câncer de próstata. É importante, é uma coisa que a senhora que trabalha na área pode falar. Está mudando, a gente quando entrevista as pessoas acerca do tema, a gente percebe que o pessoal está quebrando um pouco mais esse modo de pensar. Tá quebrando sim, porque tem uma cultura do machismo, né? Primeiro, o homem não era muito acostumado a ir ao médico, agora era a mulher que leva o marido ao médico, que é a mulher que fica ligando, pedindo para ele fazer exames, e isso tem modificado. Em relação ao toque retal, que é outro mito, então tem uma questão também cultural em relação a isso. Mas é importante que a gente lembre o seguinte, que a mulher também não vai ao ginecologista, então ficar numa posição ginecológica, botar um espéculo, ter que fazer o exame de lâmina, também é muito chato, é muito desagradável e demora até mais um pouco de tempo do que o toque retal, mas é necessário. Então, pior do que fazer um toque, do que fazer um PSA, é ter um câncer de próstata avançado, né? E ter que se passar por um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, se for uma doença metastática, tratamentos longos, prolongados. Então, quando alguns pacientes me questionam, doutora, mas mamografia dói, mas o toque retal é incômodo. Sim, mas é um toque por ano. Pior é uma doença instalada e você ter que estar rotineiramente passando por um tratamento muito pior. Então, a gente tem que estar sempre pesando, porque nada na vida vai ser bom. Tem um lado bom, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem seu preço, né? E tudo tem seu preço. Então, tem que ser aquele jogo dos pontinhos. Eu vou passar por isso agora, mas isso vai repercutir em quê na minha vida? Né? Então, se você vai a um urologista anualmente, faz o toque, faz o PSA e se detecta a doença precocemente, existem tumores de próstata que quando estão tão no início não precisam nem de tratamento, eles podem ser só observados. Então, o tumor de próstata é um tumor que cresce de forma muito lenta. Então, assim, existem grupos de pessoas, principalmente tem muitas pesquisas americanas de grandes instituições que mostram que tumores muito iniciais da próstata podem ser só conduzidos com observação. E o período entre o diagnóstico e o início de um tratamento pode durar de 7, 8, 9 anos. O paciente só em observação, indo rotineiramente.
Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, né? E pensar que o que é um toque diante de um tratamento e diante de um tumor avançado. Não é nada. Então, é necessário, precisa ser feito anualmente o toque e o PSA. Anualmente. Essa é uma questão importante também. A pessoa fez esse ano, e aí vai dizer assim, no ano que vem eu não vou fazer, já fiz ano passado. Esse tempo de um ano aí dá para a pessoa ter desenvolvido um tumor, né? Ou de repente já estava muito miudinho, o urologista não sentiu, o exame não detectou e nesse intervalo de um ano cresceu mais um pouco e já dá para detectar precocemente. Não é à toa que se pede para ser feito anualmente, né? Esse intervalo aí é importante que a pessoa esteja sempre renovando. A pessoa da pele negra, já inclusive em algumas matérias a pessoa comentou isso. As pessoas de pele negra, elas têm uma propensão maior a ter câncer de próstata? Câncer de próstata tem por conta da testosterona. Então, o negro ele tem um nível maior de testosterona. A testosterona é um hormônio que está relacionado ao desenvolvimento e à proliferação das células da próstata. E então, assim, o negro ele tem um risco maior de ter câncer de próstata do que o branco. A partir de que idade a pessoa deve começar a fazer os exames? Olha, a partir dos 40 a 45 anos, o paciente já deve começar a procurar um profissional para fazer o exame de próstata. Lembrar que quem tem casos na família, em parentes de primeiro grau, então pai e irmão, né? Porque parente de primeiro grau não é primo, não é avô, é pai e irmãos. Quem tem pai e irmãos com o diagnóstico de câncer de próstata tem um risco até 10 vezes maior de ter câncer de próstata também. Então, essas pessoas precisam procurar precocemente. Então, quem tem um alto risco para desenvolver câncer de próstata, que tem casos na família, a partir dos 40 anos já deve procurar um urologista. Quem não tem, a partir dos 45 anos. Ótimo. A gente vai continuar trazendo mais informações aqui, respondendo inclusive a sua participação. Já estou monitorando aqui no WhatsApp. É logo mais depois do intervalo. Não saia daí. Voltamos com o assunto do dia. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte. Vamos para o quadro Há Vagas nesse momento. Bom, tem uma vaga para auxiliar de portaria com ensino médio completo e é necessário que tenha 6 meses de experiência nessa função. O salário é de R$ 1.100. Vamos conferir mais uma oportunidade. São 3 vagas de analista de controle de qualidade. É necessário o ensino superior completo. Experiência de 6 meses na função também é exigida e o salário é de R$ 2.000. Uma oportunidade aí para quem quiser trabalhar de analista de controle de qualidade. E para analista de laboratório químico são 10 vagas. Olha aí, muita vaga, né? Ensino superior completo é necessário, experiência de 6 meses atuando nessa função e o salário é de R$ 2.500. Só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Boa sorte para você que vai tentar uma vaga no mercado de trabalho. Estamos falando sobre o combate ao câncer e a doutora Cristiana Tavares está tirando nossas dúvidas aqui. As nossas, porque não são apenas as minhas, as dos nossos telespectadores também. Eu vou aqui dar uma monitorada no WhatsApp, algumas pessoas já perguntaram. A telespectadora aqui que não se identificou, não colocou o nome, mas ela diz assim, gostaria que a doutora falasse dos efeitos colaterais dos medicamentos quimioterápicos, porque isso assusta muito as pessoas que fazem esses tratamentos. E ela agradece pelo tema. A gente agradece também a sua participação. Doutora, esses realmente os efeitos colaterais da quimioterapia uma das coisas que mais assustam, né, os pacientes com câncer. Assustam sim, e as pessoas precisam entender o seguinte, que não existe uma receita de bolo, não existe uma mesma droga para todos os tipos de câncer. Então, a gente tem vários tipos de droga e fazemos tanto essas drogas, administramos tanto elas de forma isolada como combinadas. E que cada uma delas, elas são
provocam um determinado efeito colateral. E que não necessariamente todo mundo vai ter aquele mesmo efeito, vai ter aquela mesma reação. Existem medicamentos que provocam a queda do cabelo, existem outros que não provocam a queda do cabelo, existem medicamentos que podem dar vômito, existem outros que não provocam vômito. Dentro dos que, por exemplo, provocam vômito, tem pacientes que têm vômito de forma mais leve, de forma mais intensa, porque além da medicação tem também a sensibilidade individual de cada um, né? Então tem pacientes que são muito resistentes ao vômito, tomam uma mesma medicação que um outro toma e vomita muito, um não vomita praticamente nada. Então a gente também precisa entender essa questão da individualidade de cada organismo. Isso tem muita correlação. Existem medicamentos que provocam diarreia, mas para cada quimioterápico, nós já sabemos assim, o que é que eles vão provocar e como a gente vai tratar isso aqui. Então, já existem medicações modernas para o controle da náusea e do vômito que nós colocamos junto com o tratamento da quimioterapia. Nas orientações que nós fazemos para o paciente ter em casa com medicação e até o tipo de alimentação melhor para que ele não desenvolva náusea e vômito. Se for uma diarreia, também é a mesma coisa. Então, tem medicamentos que a gente já coloca junto com a quimioterapia para reduzir a diarreia. Existem outras toxicidades, que são toxicidades a longo prazo. Tem pacientes que ficam com as mãos dormentes, com um certo período de tempo da quimioterapia, e que isso nós também vamos tratando, vamos conduzindo, reduzimos a dose do medicamento. Então, existem, o que eu acho que é importante a gente deixar claro para as pessoas, é que existem sim várias toxicidades, mas essas toxicidades elas podem ser desenvolvidas, aparecerem em níveis diferentes e que cada pessoa ela tem uma sensibilidade individual ao tratamento. Então, não necessariamente o que uma pessoa terá, uma outra terá também. Vai depender bastante de cada organismo, né? Obrigado pela participação da nossa telespectadora. A Maria também está participando aqui com a gente e ela diz que infelizmente perdeu uma tia por câncer de fígado. Ela conta que quando foi descoberta a doença, após 2 meses essa tia veio a falecer. E ela diz o que a doutora pode alertar sobre esse problema, já que às vezes é muito silencioso o câncer de fígado. Provavelmente aqui, ela não especificou, mas provavelmente foi descoberto já de uma fase avançada, com certeza. 2 meses. O hepatocarcinoma é um tumor que está muito relacionado, ou diretamente relacionado, à hepatite B e C, né? Aos vírus de hepatite B e C, que você adquire por transmissão sexual, por transfusão de sangue, por uso de drogas injetáveis, e esse vírus ele fica ali, né? Existem profissões de risco que podem também ter hepatite B e C, que são profissionais de saúde que têm que lidar com sangue, manicures que podem se machucar também o paciente, a pessoa. Então, existem profissões que têm um risco maior, né? Essas pessoas, elas precisam fazer a vacinação para hepatite B, porque são esses vírus que é diferente da hepatite A. A hepatite A é aquela hepatite que você fica amarelinho, né? E depois passou. É uma infecção viral que dá e passa e não deixa nenhum problema. Ela causa um problema no fígado só naquele períodozinho que você está amarelo, depois acabou. Mas a hepatite B e C não. Você tem o contato com o vírus entra no organismo, fica no fígado, entra na célulazinha hepática e ele vai danificando aquela célula hepática, mas sem causar nenhum sintoma. Você não fica amarelo, não tem aqueles sintomas da hepatite A, não tem nada. E com o tempo, aquilo vai provocando alterações celulares que vão formando tumores. Então, o principal ponto aqui para a hepatite B e C, para o hepatocarcinoma é hepatite B e C, é o vírus da hepatite B e C. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui que foi feita pela linha, né, pela nossa linha, juntamente com a produção aqui. O pessoal pode trazer para a gente a nossa participação, para a gente acompanhar. A participação é da Mércia Maria, ela é de Olinda. Forte abraço para todo mundo de Olinda, sempre ligado no assunto do dia. Ela diz o seguinte: tive casos de câncer na família. Minha avó e tia, por parte de mãe, tiveram câncer de útero. Meu avô, por parte de pai, teve câncer de garganta. O câncer é hereditário? Tenho chances de ter? Alguns tipos de câncer são hereditários, outros não. Então, o tumor de colo de útero é um tumor que ele hoje é considerado como uma doença sexualmente transmissível, porque ele está diretamente relacionado ao HPV.
Então, o câncer de colo de útero, ele não é hereditário. Isso está relacionado com HPV, talvez, como foram avós, eu estava vendo ali, né? Naquela época não se fazia tantos exames de lâmina de rotina, não se tinha o hábito muito de ir para um ginecologista e provavelmente elas tiveram contato com HPV. O HPV causou uma alteração, foi causando alterações celulares ali e provocou o câncer, mas ele não é hereditário. E o câncer de garganta também não. O câncer de garganta ele está ligado ou ao tabagismo, ao hábito de fumar, ou até mesmo ao HPV. Também. Então, são tumores esses que não são hereditários. Então, tumores que nós podemos considerar como hereditários, né, que podem você ter uma hereditariedade em 20% dos casos, é o tumor de mama, é um tumor de intestino, é um tumor de próstata, mas o tumor de colo de útero e de garganta, não. O de garganta foi o avô dela por parte de pai, né, que teve. Olha, tem mais uma participação aqui, a do Evandro Bezerra de Salgadinho, Olinda, sempre participando com a gente aqui, o Evandro, né? Ele pergunta assim, é verdade que a graviola também ajuda no tratamento do câncer? E também pergunta se é possível, né, que o fumante ele passe o câncer para quem está próximo dele também. Então, termine sendo possível que uma pessoa... Esqueci o termo que a gente utiliza, né? Fumante passivo, né? Fumante passivo. Então, primeiro, nós médicos, nós só podemos dizer que algo realmente é efetivo quando isso está provado cientificamente. Quando eu tenho estudos que foram desenvolvidos de forma ética, passando por um comitê de ética e que feito por universidades ou por instituições que são abalizadas com pesquisadores reconhecidos. Quando determinadas situações ou determinados produtos ou determinadas drogas, elas não passam por estudos clínicos, nós não temos como dizer que aquilo é bom ou não, porque não tem como provar. Então, a graviola, comenta-se, assim como a graviola, assim como a veloz, assim como várias noni, babosa, que tem um componente, nós não sabemos. Pode até ter, mas nós não sabemos e eu não posso dizer em rede televisiva que a graviola evita câncer. Agora, é óbvio que tomar um suco de graviola não vai fazer mal a ninguém. E é bom demais. E é muito bom. Então, claro, as plantas, as frutas, as verduras, as plantas de uma forma geral, elas têm seus poderes medicinais. Agora, é necessário que isso seja bem estudado, né? E aplicado na prática numa população com câncer para a gente saber se isso é verdade, mito ou verdade, né? Em relação ao fumo, sim, então o fumante passivo, ele tem um risco muito maior de ter câncer de pulmão e outros tipos de câncer do que o não fumante. Então, realmente, se você fuma, você está trazendo problemas para a sua vida e para a vida de quem está junto de você inalando aquela fumaça. Olha aí, né? Por isso que a gente sempre fala em relação aqui, sempre bate nessa tecla em relação à questão do fumo. Tem uma outra participação aqui, e o rapaz diz assim, minha mãe nunca fumou e teve câncer de pulmão, e diz que, inclusive, a mãe dele, ele não se identificou aqui, mas disse que a mãe dele, inclusive, é sua paciente. Mas aí, essa questão já foi até, inclusive, falada, o fumante passivo, ele tem um risco, o não fumante também tem um risco. E o não fumante também, porque existem outras condições que estão relacionadas ao câncer de pulmão, principalmente a exposição ambiental, né? Então, os poluentes ambientais, o que a gente inala durante o nosso dia a dia, que não é pouca coisa. Outra coisa, quem trabalha em determinadas indústrias que tem contato com gases tóxicos, com amianto, com fibras de algodão, podem também desenvolver câncer de pulmão, e aí é um câncer que é ocupacional. Então, existem outras causas. Agora, quem fuma tem um risco maior de 20 a 30 vezes de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Mas quem não fuma também tem risco de ter câncer de pulmão. Não necessariamente a pessoa que não fuma não vai ter a doença. Isso. Só ele falou aqui com a gente agora, o telespectador, é o Alessandro Lourenço. Obrigadão, Alessandro, pela sua participação. Nossa linha interativa também teve mais participação, falando diretamente com a nossa produção. Pode trazer na tela a participação do nosso telespectador para a gente conferir. Não quis se identificar, né? Mas é de Cavaleiro, Terra Boa. Diz o seguinte, sinto minha boca amargando e tenho dificuldade para sentir o sabor das coisas. As pessoas estão dizendo que posso estar, né? Que estou com câncer de fígado. Esses são sintomas, ele não tem caso de câncer na família. Seria algum sintoma? Poderia ser?
Normalmente não. Essa boca amargando não tem muita relação com câncer de fígado. Então precisa se ver com o dentista primeiro, né, o porquê desse amargor na boca, depois um clínico, porque isso pode ser verminose, parasitose, pode ser refluxo. Que tem 53 anos a pessoa. Veja, pode ser verminose, que pode dar amargor na boca, pode ser algum medicamento que ele esteja fazendo uso que dê amargor na boca, pode ser refluxo gastroesofágico, pode dar essa sensação de amargor na boca. Então era importante procurar um clínico e já não levar para a área do câncer de fígado, porque o câncer de fígado normalmente ele não dá amargor na boca. Agora, o câncer de fígado pode aparecer assim, aquele fígado cheio de nódulos quando se faz um ultrassom, ou com um nódulo maior, ou o paciente começar a sentir empachamento quando come, um aumento, um endurecimento aqui do lado direito, que é onde fica o fígado. Então existem outros sinais, mas a amargor na boca não tem uma correlação direta com câncer de fígado, não. Então, os sintomas do câncer de fígado seriam esses aí, os principais? Você ficar amarelo, né? Começar a amarelar os olhos, empachamento, um aumento de volume aqui no lado direito, então você palpa, tá aquilo endurecido, você pega na barriga, ela tá crescendo só desse lado. Então aí sim teria uma correlação maior com câncer de fígado do que o amargor na boca. Ótimo. Olha, a Conceição aqui do Recife, ela faz uma pergunta, ela quer saber se o desodorante Rolon é um fator que provoque câncer, né? A gente falou isso no quadro Mito ou Verdade, não é? Não provoca, necessariamente não se provoca. Olha, um outro telespectador aqui participa dizendo: fiz rádio da próstata e após tenho tido infecção urinária com frequência. Existe essa relação? Porque aí ele teve um câncer de próstata, fez radioterapia. Então a radioterapia também aumenta, ela dá uma alteração daquela estrutura toda da região da próstata, deixa a uretra mais ressecadazinha. Então o paciente que passa pela radioterapia é um paciente que pode, não todos, mas alguns, ficarem com ardor ao urinar, e não necessariamente esse ardor é por infecção urinária, isso é por irritação da próstata e das vias urinárias. Então é bom ver se esse ardor é por infecção ou pelo tratamento mesmo, sabe? E se for por infecção, tem que tratar, porque realmente todo esse tratamento ele gera uma alteração na anatomia daquelas regiões que pode propiciar a infecção urinária recorrente. Mais uma participação aqui. O telespectador não se identificou, né? Mas pergunta, na verdade, uma telespectadora, pela foto que eu estou vendo. Não se identificou, mas diz o seguinte: pergunta se urinar demais durante a noite, se é normal ou se pode ser aí um indício, um sintoma de que a pessoa esteja com câncer de bexiga ou algum outro tipo de câncer. Não, porque se o câncer de bexiga, primeiro, um dos principais sintomas vai ser sangramento na urina. Então, câncer de bexiga normalmente é sangramento na urina, e quem tem um tumor dentro da bexiga, ela vai urinar muito o dia todo, porque só à noite. Então, à noite é mais porque a bexiga não está com a elasticidade como deveria. Então, com o envelhecimento, as pessoas tendem a urinar mais à noite mesmo, porque a bexiga não está ali, ela não tem condição. Porque durante o dia você sentiu vontade de urinar, você vai no banheiro. Mas à noite não, você está dormindo, a bexiga está enchendo, só que chega num ponto que ela não tem mais aquela elasticidade para armazenar tanta urina, e aí você vai sentindo vontade de levantar para urinar. E em relação ao câncer de bexiga, o que seria? Quais que seriam aí? O câncer de bexiga, normalmente, ele vem com sangramento urinário. Então, ardor para urinar, pode ser uma infecção urinária, mas pode ser um dos sintomas também de câncer de bexiga: dor, ardor, urinar de pouquinho em pouquinho e sangramento na urina. Mas é muito importante, como sempre, né, a pessoa avaliar, procurar uma ajuda médica para poder saber realmente do que se trata. Se é uma infecção, se é um câncer de bexiga ou se é uma outra coisa, né? Podem ser problemas menores. Menores, isso. A gente perguntou o seguinte na nossa enquete: você já teve algum caso de câncer na família? E aí a produção traz a resposta para a gente. 75% dos telespectadores nos assistindo hoje disseram que sim e 25% disseram que não. Mas já estamos muito bem informados aí acerca de prevenção, de tratamentos e de como cuidar melhor da nossa saúde para diminuir os riscos de ter um câncer. Eu quero agradecer a doutora Cristiana Tavares, dizendo o seguinte, em nome de toda a produção: a senhora é muito desenrolada, foi um prazer fazer o programa. Obrigada. E assim, eu queria agradecer o convite, parabenizar
à Rede Brasil, porque eu acho que programas como esse, que desmistificam, que levam informação, eles são de uma utilidade pública absurda. Então, quantas pessoas talvez não tiveram suas dúvidas tiradas, ou não têm algum desses sintomas, e que essas orientações aqui serviram de alerta para que elas procurem um profissional de saúde. Então, parabéns a vocês também. Ótimo, e sempre que a gente precisar, vamos querer contar com a sua presença. Tá bom, obrigada. A gente faz esse programa hoje com o William José, Alberto Araújo e Edmilson Freitas, toda uma equipe que está por trás das câmeras também. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã não tem assunto do dia, a gente volta ao vivo na segunda-feira, é claro, contando com a sua participação. Que o teu final de semana seja ótimo, que Deus te abençoe, curta muito a sua família e até a próxima.